Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ela nasceu e cresceu num grande centro urbano, mas foi no campo que encontrou propósito. Ainda menina, descobriu a beleza dos animais, o ritmo da natureza e um fascínio difícil de explicar. Anos depois, aos 22, decidiu trocar a vida em São Paulo pelo coração de Mato Grosso, sem saber que essa escolha daria início a uma jornada transformadora. No começo, tudo era desafio, da distância da cidade à ausência de formação técnica. Ela conhecia o campo do lazer, mas não da lida. Montada no cavalo e com um caderno em punho, foi anotando cada detalhe, aprendendo com os vaqueiros, com os erros, com a terra. Até que veio o baque. Ao presenciar um manejo violento com técnicas ultrapassadas, a Carmen Pérez mudou para sempre a forma de ver e fazer pecuária. Dali, nasceu uma inquietação e uma busca incansável por um modelo mais respeitoso, ético e inteligente. Aos poucos, ela transformou não apenas os processos da fazenda, mudou a cultura. Mostrou que vacas mais calmas emprenham mais, que bezerros tratados com tato crescem mais fortes, que bem-estar animal não é romantismo, é gestão, produtividade e futuro. De índice de mortalidade que superavam os 14%, levou a fazenda Orvalho das Flores a resultados impressionantes, sendo reconhecida dentro e fora do Brasil como vitrine de boas práticas. Hoje, carrega uma história que inspira equipes, engaja vaqueiros e aproxima até o mundo da moda do universo agro. Neste episódio, você vai conhecer a trajetória de uma pecuarista que é a prova viva de que cuidar dos animais é também um jeito de evoluir como gente. Carmen Pérez, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Estou muito feliz por poder ouvi-la, trazer aqui um pouquinho da tua história, dos teus pensamentos, dos teus projetos, conjuntamente com outros grandes nomes do agro. Seja muito bem-vinda ao podcast do Patrone. Como eu disse, é uma honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigada, Patrone. É um prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz com a nossa conversa. Maravilha. Você está exatamente onde hoje e como está a tua rotina? Que eu sei que é uma correria imensa. Tem uma viagem e outra, a gente encontrou esse momento para bater esse papo. Hoje eu estou em Ribeirão Preto. Essa semana eu fiquei a semana toda em Ribeirão. E quando eu fico uma semana que eu acho tão bom, nossa, uma semana de rotina certinha, sabe? É tudo que eu quero, é uma semana de rotina certinha. Amanhã eu já estou indo para a fazenda, no Mato Grosso. E passo normalmente 5, 6 dias por lá e depois retorno. Então é conciliar a fazenda, Ribeirão, as palestras, os eventos e a família, né? E a família, exatamente. Eu ia perguntar isso. Aí tem o espaço para a família, evidentemente, senão a gente não consegue ir adiante nunca, né, Carmen? Com certeza. Maravilha. Carmen, vamos só para título de uniformizar a informação para quem está nos ouvindo. O nosso público aqui, evidentemente, a gente tem a grande maioria são pessoas do agro, mas também temos aquelas pessoas, entre aspas, da área urbana, ou seja, aquelas pessoas que gostam, querem conhecer um pouco mais sobre o agro também. Me fala um pouquinho da Carmen Pérez, né? Você é original de onde? Quando começa a sua relação com o agro? Vamos lá. Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas a minha família materna é toda do agro. Então você pode até ver pelo meu sotaque, né? Quando eu falo materno, a gente já se entrega de onde é. O meu avô materno sempre trabalhou com agronegócio, com o setor sucroalcooleiro, e foi ele também que comprou a fazenda no Mato Grosso, como para fins de investimento. Então eu sempre, desde pequena, apesar de eu ter vivido em São Paulo até os meus 22 anos, eu sempre frequentei essas fazendas e já me identificava muito com a natureza, com os animais, e tinha essa relação então muito forte com o agronegócio. Você se recorda qual a primeira imagem que você se lembra de agro, de campo, de fazenda? Qual foi a primeira oportunidade que você esteve? O que vem aí? Certamente quando você era mais jovem, mais criança, mas qual era a imagem que vem? Eu sempre vim muito para essa fazenda que era aqui de cana, né? Então era um universo muito daquelas de canavial, mas eu me lembro muito a primeira vez que eu fui para o Mato Grosso, que é essa fazenda que eu tomo conta hoje. E eu lembro que olhar aqueles pastos, ter aquela visão de pastagem, dos animais, aquilo mexeu muito comigo.
devia ter uns 5 anos. Então aquilo ficou muito forte em mim. Eu lembro que tinha um galinheiro e eu fiquei encantada com aquele galinheiro. Tinha um monte de pintinho, adorava ficar no meio dos pintinhos. Então, essas cenas são muito fortes na minha memória. Maravilha. Bom, tua história ela é amplamente conhecida, né? Você assumiu ali a fazenda, começou a lidar mais diretamente aos 22 anos, como você mencionou, e aí provocou gradativamente uma mudança, né? Me fala um pouquinho dessa transformação de uma maneira muito breve, né? Mas para que a gente também dê esse estímulo para que as pessoas busquem conhecer mais da tua trajetória. Quando eu me mudei para a fazenda, minha relação com a fazenda sempre tinha sido muito a lazer. Então eu ia, andava a cavalo, corria de vaca Nelore brava, eu nadava no rio, aquela coisa muito gostosa da infância, de uma oportunidade de frequentar o campo. E quando eu fui aos meus 22 anos, eu fui com a visão de um negócio. E desse universo eu não conhecia absolutamente nada. Eu conhecia do universo do lazer, do universo da paixão, do universo daquele universo lúdico. E eu tive que realmente me esforçar muito, porque eu não tinha formação acadêmica, eu não conhecia do negócio, e eu sabia que eu tinha que me tornar muito indispensável para minha família, para conseguir continuar lá, porque minha mãe estava contrariada de eu estar lá. Ela falava: pô, vai sair de São Paulo para ir para o Mato Grosso, ficar lá no meio do nada, cidade mais próxima, 130 quilômetros. Ela ficou muito preocupada, com 22 anos. E eu só pensava que eu precisava conhecer sobre o negócio. Essa era eu fiquei muito focada. Então, o meu primeiro objetivo era conhecer o negócio. E para isso, eu comecei a sair a cavalo todo. Não era um problema, né? Porque cavalo sempre foi a minha paixão. Eu saía todos os dias para conhecer os pastos, para conhecer os lotes, para conhecer a fazenda. Eu tinha um caderninho, eu anotava tudo no caderninho aqui, pasto tal. Os pastos não tinham número, então era assim: barro fundo, barro molhado, tinham nomes. E eu saía com os vaqueiros, saía com o capataz, ia conhecendo, e fui tendo contato também com os consultores que a gente contratou na ocasião, que eu estava com um tio, eu fui com um tio meu que era diretor da indústria aqui de São Paulo. E eu só pensava, eu preciso me tornar indispensável para ele. E aí foi uma grande descoberta. Eu falo que o agro ele é uma grande descoberta diária, porque é sempre, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre passando por momentos desafiadores, mas naquele momento foi uma grande descoberta de vida. Descobrir as pessoas, descobrir os animais, descobrir os pastos, descobrir a natureza, descobrir a seca prolongada, descobrir as águas, porque eu comecei a acompanhar essa parte operacional muito de perto. Todos os dias eu montava no meu cavalo e eu cheguei justamente num período de maternidade, no momento que os bezerros estavam nascendo. E todos os dias eu acompanhava os vaqueiros. Então eu estava obstinada a aprender sobre pecuária, a entender sobre pecuária, a entender sobre gestão, a entender o funcionamento de uma fazenda. Muito bom. E como você disse, é um universo novo, é uma realidade nova a cada dia, né? Dizem que fazenda é justamente o que você está fazendo sempre, né? E no agro é assim, a cada dia a gente vai vivendo um dia realmente diferente, com um desafio novo, com algo a aprender diferente. E aí, para a gente dar uma breve resumida, você começa a identificar práticas ali que poderiam estar ultrapassadas, obsoletas, e começa a sugerir mudanças. Me fala um pouquinho disso, para que as pessoas, né, entendam de fato essa tua visão, que foi o que foi impulsionando também as pessoas a te ouvirem cada vez mais. Quando eu ia na maternidade, eu chegava todos os dias na maternidade e a cena que eu vi, eu conto isso em muitas palestras que eu faço, eram de 2 vaqueiros montados e 2 no chão. Os do chão, cada um ficava com um pau. E os montados laçavam os bezerros para curar o umbigo, e laçava aquele bezerro, lá tem um solo bem arenoso, já puxavam aquele bezerro durante 20 metros, 30 metros, e aquele bezerro vinha sendo assim puxado, e atrás uma vaca Nelore, com aquela fúria de uma vaca Nelore mal condicionada. E cada vez que pegar o bezerro, era paulada na cabeça da vaca. E essa cena se repetia. Teve um dia que eu falo que essa cena marcou muito a minha vida. Que uma vaca levou tanta paulada que era chifre caído e era sangue para todo lado. Então, aquela cena, aquela imagem,
aquela sensação que eu senti de eu pensar, nossa, a pecuária não pode ser assim, a gente não pode lidar com esses animais assim. E vendo os vaqueiros correndo risco também, porque eles se colocam em risco, porque a gente entra num embate. Agora, não é muito inteligente a gente entrar num embate com animais de 450 quilos, 500 quilos, quando a gente começa a falar de touro, vai para 700, 750, 800, enfim. E aí começou a minha grande busca, porque os manejos começou a ficar muito difícil acompanhar os manejos, não só na maternidade, mas no curral. No curral era vaca saindo sempre pelo salva-vidas, que era que é o local onde tem o corredor coletivo, e quando a vaca cai e ela não consegue se levantar, tem que abrir aquele salva-vidas e puxar a vaca, ou seja, era um manejo sofrido, sabe? Sofrido para os animais, sofrido para as pessoas, e era difícil, era muito estresse envolvido, porque não dá para trabalhar. Imagina trabalhar nesse nível de estresse todos os dias, nesse nível de adrenalina todos os dias. E eu comecei essa minha grande busca, visitando muitas fazendas e procurando fazendas que tinham boas práticas. Mas eu não achava, era muito difícil. Porque quando eu vi os manejos eram muito similares, super similares. E aquilo começou a me preocupar mais, porque eu falei, mas não é possível. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do professor Matheus Paranhos. Falaram, olha, tem um encantador de bovinos. Foi a primeira vez que eu escutei. A palavra foi assim que me trouxeram, né? Um encantador de bovinos. E por muita coincidência, eu e o meu marido, a gente foi, ele era meu namorado na ocasião, a gente foi numa fazenda comprar um rebanho de gado PO que ele queria comprar em São Miguel do Araguaia, do seu Elvésio Argeu. E eu fiquei assim, maravilhada quando eu vi o manejo, que era manejo num curral muito antigo, mas era todo mundo falando baixo, vaca parida sendo acasalada, nós todos sentados em frente a essas vacas passando paridas. Então, era um universo muito novo, aquele daquelas boas práticas de um bom manejo. Foi a primeira vez que eu tive contato com bezerro na maternidade, os vaqueiros não usavam laço, eles faziam já a desmama lado a lado, e eu fiquei maravilhada. Logo em seguida, eu chamei o professor Matheus Paranhos para fazer um curso na fazenda. Então, eu posso dizer que quando o professor Matheus foi a primeira vez na fazenda, foi o dia 1 da mudança. Mas o que é muito interessante, Patrônio, porque quando ele foi a primeira vez, eu chamei toda a equipe e eu falei, ou a gente muda o manejo, ou a fazenda não vai continuar, porque do jeito que está, eu não consigo trabalhar, não consigo. E quando ele chegou e fez o curso, ele ficou com a gente quase uma semana, eu pensei, nossa, vai mudar completamente agora. E as coisas demoraram para mudar, porque a gente estava com os animais super reativos, que sempre receberam um manejo muito reativo, muito ruim, e tudo demorou muito para mudar. Até os animais serem condicionados, até as pessoas mudarem a cultura, mudarem a percepção em relação aos animais. Aquilo levou um tempo. Então, a gente levou aí quase um ano para a gente perceber, de fato, uma mudança nas pessoas, no comportamento humano, no comportamento animal. Então, eu digo que foi um trabalho ainda é, de muita perseverança. Imagino. A gente está falando de um universo de quanto tempo aí? Do dia 1 até agora, Carmen? A gente está falando de quase 20 anos atrás. Quase 20 anos, né? É um momento de transição, não só na tua propriedade, mas, né, até a divisão do setor como um todo. E como você disse, né, não mudou da noite para o dia, né? Evidentemente, tem a questão dos animais, como eles estavam condicionados, e a questão cultural ali de quem estava trabalhando, né? Uma mudança também de enxergar e de colocar em prática toda essa transformação. De que maneira vocês conseguiram gradativamente, né, alinhar essas duas pontas? Primeiro, era muito conscientizando e treinando as pessoas. O treinamento da minha parte também, como pessoa, entendendo como manejar os animais, porque até então eu não sabia trabalhar com a bandeira, eu tinha receio. E entendendo também a importância de ser um trabalho contínuo, um trabalho muito contínuo, porque se a gente faz um treinamento
e esse treinamento termina, as pessoas vão voltar aos velhos hábitos, aos hábitos antigos. Isso é muito natural para o ser humano, para todos nós. Então, o bem-estar animal, eu falo que ele precisa ter um dono. Então, a gente precisa eleger um dono. O que é o dono? É a pessoa que está lá todos os dias, mas que ela assumiu aquilo. E ela vai avaliar o que está acontecendo no curral, como estão acontecendo os manejos, de que forma os manejos estão sendo feitos, vai acompanhar esses treinamentos constantes. Depois a gente foi fazendo, eu entendi que era muito importante colocar processos na fazenda. Então, por exemplo, a gente tem os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Então, a gente começou a fazer o POP de cada manejo. Manejo da desmama, manejo do curral, manejo do nascimento, manejo da vacina, manejo da IATF, todos os manejos têm um POP, que é um descritivo de tudo que vai acontecer. Os animais vão ter que chegar no dia anterior, os animais vão dormir no pasto ao lado, quando chegar no curral vão chegar a passo, antes da apartação, nós vamos preparar o piquete de apoio, ou seja, um descritivo de toda essa parte operacional. E por que isso é tão importante? Porque as equipes, elas mudam, as pessoas entram, existe uma rotatividade, e aí quando as pessoas entram, elas já sabem o que vão fazer. Agora, é importante também revisitar tudo isso, porque não adianta só a gente falar de uma coisa, de um documento que pode se tornar burocrático. Não, a gente tem que revisitar esse documento com a equipe, a gente pode alterar alguma coisa nesse documento. Então, os POPs foram muito importantes nesse processo. Mas o mais importante que eu percebo é esse treinamento contínuo, da gente treinar não só os vaqueiros, mas toda a cadeia produtiva. E conscientizar que os animais são seres sencientes, ou seja, os animais sentem, gente. Eles sentem dor, eles sentem ansiedade, eles sentem depressão. Nossa, Carmen, mas os animais sentem depressão? Sentem, gente. Eles são mamíferos. E isso é muito interessante, porque, às vezes, quando eu falo isso, existem duas reações. A primeira reação é, mas ela é muito sensível, não dá. Eu não sei como é que ela trabalha com o animal, ela tem que procurar outra profissão. Dos mais resistentes. E a outra reação que tem é das pessoas realmente questionarem. Muitas pessoas já me questionaram, Carmen, os animais sentem mesmo? Mas com curiosidade, sabe? Porque desconheciam que os animais sentem. Então, eles sentem. E essa conscientização de que a gente precisa dar uma vida para eles que vale a pena ser vivida, ela é muito importante. Ela é muito importante, Patrone, por vários motivos. Eu sempre falo que o primeiro é por uma questão ética. A primeira é por uma questão ética. A gente ter respeito com qualquer tipo de vida. E com esses animais que são a nossa fonte de renda. E depois, porque, além de ser por uma questão ética, os animais que têm uma vida boa, que não têm estresse, eles vão produzir mais, eles vão produzir melhor, os ganhos produtivos vão ser melhores, os ganhos financeiros vão ser melhores. Então, eu fico muito empolgada quando eu falo isso, porque se você me perguntar, então, quando você começou a fazer isso, você começou com qual objetivo? Eu comecei pela questão ética, porque eu sempre fui muito sensível. Mas ao longo do tempo eu percebi que esses manejos me traziam números muito bons, muito melhores do que aqueles que eu encontrei quando eu assumi a fazenda. Por uma simples mudança, né? Uma mudança de atitude em relação a eles, para a gente entender melhor o comportamento desses animais. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado mato-grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você
Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Para a gente fazer uma comparação rápida, Carmen, como era, você citou o nascimento, né? Como é hoje comparado àquela época, alguns processos comuns aí da pecuária? Eu gosto muito de trazer aqui, eu tinha um índice de mortalidade muito alto, que era de 14%, e a safra passada, as últimas 4 safras, eu fechei entre 2,3 a 3. A última a gente fechou a 5, teve um número que ele foi um pouco mais alto, tá? Depois posso até contar um pouco por quê. Mas o que mudou foi uma mudança de atitude. Nós não colocamos nenhum tipo de vacina, não existe milagre. O que mudou foi uma questão da percepção humana em relação àqueles animais. Então, aquele animal que era arrastado, que era o bezerro, hoje todos os animais que nascem, eles recebem um estímulo tátil. Isso já foi uma grande gozação de todos os sentidos, porque as pessoas elas falam muito do estímulo tátil, mas por que a gente faz esse estímulo tátil? É o primeiro contato entre o homem e o animal. E os bovinos, eles têm uma fase sensível, que são os primeiros 30 dias. Nos bovinos, né? No ser humano, por exemplo, isso é nos primeiros 5 anos. Nesses primeiros 30 dias, o bezerro, ele absorve tudo, todos os aprendizados. E as pesquisas já mostram, inclusive a gente fez na Orvalho, que os animais que recebem um bom manejo e recebem esse estímulo tátil, melhora a imunidade do animal, melhora o ganho de peso do animal até a desmama, melhora os manejos subsequentes. Então, ou seja, é uma dedicação que a gente tem aí durante 30 segundos para cada bezerro que nasce e que isso vai impactar em toda a vida do animal. É uma mudança de atitude muito drástica, né? Porque se a gente pensa naquela vaca que está levando lá paulada na cabeça e depois a gente está pegando o bezerro e está fazendo um estímulo tátil, não adianta só o estímulo tátil. Todas as interações a gente tem que deixar uma mensagem positiva para os animais. Por exemplo, um manejo no curral. A gente fala muito de curral anti-estresse. Não existe curral anti-estresse. Existe um manejo com baixo impacto ou um manejo bem feito. Existem currais que a gente consegue fazer um manejo melhor, mas eu acredito muito mais nessa questão humana da pessoa estar preparada, da equipe estar preparada, do que propriamente dito na estrutura, entende? Então, se a gente chega num curral, o animal leva um monte de choque, leva paulada, leva ferrada, o manejo subsequente vai ser muito mais desafiador. Por quê? Porque o bovino tem uma memória maravilhosa. E aquele lugar para ele vai ser um lugar de trauma. E ele vai fixar isso. Agora, se a gente faz um manejo bom, um manejo calmo, inclusive tem impacto no resultado de prenhez das vacas. As vacas que saem, por exemplo, do equipamento de contenção, que é onde a gente contém a vaca para fazer os manejos, para fazer tudo, a vacina, a inseminação, quando a gente solta essa vaca no dia da inseminação, as que saem a passo e a trote, nessa pesquisa elas deram 10% a mais de prenhez do que as que saem, por exemplo, a galope. Então é muito significativo. Por quê? Porque o estresse, gente, todos nós conhecemos um pouco esse hormônio do cortisol. O estresse atrapalha a nossa vida e atrapalha a vida dos animais. E outra coisa, a gente vai condicionando os animais. É muito importante a gente condicionar os animais para que a gente está agora em época de estação de monta, faz protocolo de ATF. Só um protocolo de ATF a gente tem que passar com a vacada 3 vezes no curral. 3 vezes. Agora, o que é mais fácil? Passar com essas vacas que vão passar calmas, não vão ter resistência de entrar no equipamento de contenção, ou passar com aquelas vacas que estão muito reativas, que não entram, porque daí a equipe tem que parar e gasta muito tempo para colocar aquele animal dentro do equipamento. Só que o que eu penso é que nós seres humanos, a gente tem pressa de fazer as coisas, a gente tem pressa de passar as vacas, a gente tem pressa de terminar. E ainda existe o conceito de que a rapidez é passar aquele tanto de vaca junto, é juntar o gado muito rápido, sendo que, na verdade, não. É uma ineficiência tudo isso. É uma percepção errônea.
Muito bom. E aí, Carmen, você já acabou trazendo alguns exemplos também, além desses que eu pedi, de um ponto de vista que ainda tem muita gente, claro, você mais do que eu sabe disso, que enxerga ainda investir no bem-estar animal como um custo ou apenas um cumprimento de regras de ética. E você vem trazendo exemplos de que não é só isso, né? Ou seja, não é custo, é investimento, é consciência, é ética no trabalho e também é resultado. É tudo isso que você falou. E tem uma outra característica também. Quando a gente faz bem, as pessoas querem se juntar a projetos assim. Então, hoje a Orvalho é uma vitrine. A gente fala de escassez de mão de obra. Hoje, os vaqueiros querem trabalhar na Orvalho. Eu abri uma vaga, contei isso para capataz. Muitas pessoas preencheram a vaga. Por quê? Porque querem trabalhar num projeto assim, um projeto que seja referência, um projeto que está fazendo algo muito bom, né? Muito inovador, no sentido que acho que a gente nem precisava falar inovador, porque bem-estar animal, eu não acredito numa pecuária hoje que não tenha bem-estar animal. Por todos os sentidos. Se a gente for pensar friamente, esquece o lado sensível da pessoa. Vamos falar na parte da produtividade. Animal com estresse, ele produz menos ou não produz, a vaca não vai emprenhar, o bezerro vai perder peso, processo imune, a imunidade cai, enfim, todas essas questões que a gente conhece. Então, o bem-estar animal ele está atrelado aos resultados positivos, produtivos e econômicos. Então, esse é um ponto número 1. E essa questão da imagem também, porque hoje todo mundo tem um aparelhinho, hoje todo mundo filma, todo mundo mostra, e a sociedade cada vez mais exigente, né? O que a gente está fazendo? Como que nós da pecuária estamos nos tratando os animais, que são a nossa fonte de renda e são fonte de alimento, um alimento tão importante para a sociedade, um alimento tão importante para o mundo, e inclusive também para o alimento isso impacta. Uma carne de uma vaca, de um boi estressado, é uma carne dura, uma carne seca, tem todo esse processo. Então, isso é um impacto total na cadeia, não só na cadeia produtiva, como na sociedade. Excelente. Você citou a palavra imagem aí, eu acho que ela é fundamental a gente sempre levar em consideração, né? Até porque o agro, evidentemente, a gente sabe, vou chover no molhado aqui, como dizem, né? É constantemente alvo de críticas, muitas delas, ou grande maioria delas, infundadas, mas, evidentemente, quando a gente vai reforçando imagens positivas, como o exemplo que você tem trazido aqui, que você representa, evidentemente, isso também pode nos abrir portas, né? Pode nos abrir portas no sentido de ter uma comunicação mais efetiva com quem não conhece o setor e também abrir portas comerciais ou destravar barreiras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual a tua visão e se já tem exemplos palpáveis que nos mostrem, né, nos evidenciem o quanto esse investimento no bem-estar animal, com todas essas vantagens que você mencionou, também é capaz de abrir portas. Com certeza é capaz de abrir portas. Eu participo hoje de um projeto, para você ter ideia, que chama Acelerador de Impacto do Couro. Quem é responsável por ele no Brasil é Produzindo Certo. E são empresas de moda. Imagina, quando que a gente imaginou isso? Empresas de moda americanas, que compram crédito de couro. Esse é um exemplo. Então, a Fazenda, ela passou por uma auditoria para ser certificada, para entrar nesse projeto. E qual que é o objetivo? A prática social, sustentável e bem-estar animal. Com qual objetivo? O objetivo é, essas grandes empresas da moda, elas começaram a sofrer uma pressão muito grande do consumidor para saber de onde vem essa bolsa que eu pago uma fortuna. Do que é feito essa bolsa? De qual couro é feito isso? Da onde vem? Então, eles começaram, na verdade, a indústria da moda começou a trabalhar com couro sintético, que é muito mais poluente, que vem de petróleo, e que é um couro de baixíssima qualidade, que esfarela. Eles deram um passo para... Na verdade, não é nem um passo para trás. Eles revisitaram o couro natural, que é um subproduto, ele existe. O que a gente vai fazer com ele? A gente tem que aproveitar. Voltaram a produzir, tiveram muitas que nunca pararam, mas enfim, a produzir esse couro, mas eles querem contar a origem desse couro. Então, eles pagam por crédito de couro. Então, eles tem uma calculadora que eles calculam quantos animais você produz e a gente recebe por isso. Então, estou te trazendo
uma iniciativa que a gente nunca fosse imaginar na indústria da moda com a pecuária. O que tem a ver? A indústria Polo Ralph Lauren, por exemplo, marcas super consagradas internacionalmente. E isso é o começo. Eu enxergo isso como apenas um começo, por todas essas pressões que a gente vive na sociedade. Eu fiz uma viagem com meu marido uns 2 meses atrás, a gente foi para Londres e a gente foi no Museu de História Natural. Espetáculo, museu, mas tinha um setor que eu fiquei muito impressionada. Era um setor só para falar críticas a respeito da carne, da produção de carne. Então eu gosto muito de trazer isso para a equipe, para mostrar o quanto hoje nós somos visados nesse sentido. E o Brasil ele produz de uma maneira muito diferente, especialmente a pecuária, porque a gente já produz a pasto, como se a gente pega os Estados Unidos, 99% em confinamento, mas a gente precisa comunicar o que a gente tem feito de bom. Então, tinham outdoors assim, mostrando, reveja o seu consumo, se você come carne, reveja, porque você está maltratando animais e você está desmatando. Então, assim, foi tão forte ouvir aquilo. Foi até uma viagem que eu falei para o meu marido, olha, tem viagens que eu não gosto de postar, porque eu acho que é uma coisa muito íntima minha, do meu marido. Eu falei, eu não vou postar nada nessa viagem. E não postei mesmo. Mas a hora que eu entrei naquele museu e vi aquilo, eu falei, não, isso aqui eu vou ter que falar. Eu não vou aguentar não falar sobre isso, porque para mim foi muito chocante. Daí eu via famílias paradas lendo um pedaço de bife que você come, vai liberar tanto, vai desmatar tanto, tem sofrimento animal, e aquilo me impactou, sabe? No Museu de Londres, que é um museu que não se paga para entrar, agora eu não me lembro, eu perguntei quantas pessoas eles recebem por ano, mas assim, é um número gigantesco, e eu via várias famílias, era um setor grande, várias famílias parando, lendo, né? Uma reflexão daquilo. Agora, você imagina essa nova geração que para e lê um negócio desse, poxa, eu estou consumindo carne, eu acho assim que o consumo de carne, eu penso muito assim, é algo muito particular e a gente não tem que interferir, sabe? Se a pessoa quer ser vegana, ela pode ser vegana e é um direito dela. Se ela quer ser vegetariana, é um direito dela. A gente tem que respeitar. Agora, propagandas enganosas é difícil, porque lá eles estavam generalizando, falando de toda a carne. Então, veja a nossa importância como produção mesmo. Vou aproveitar para falar isso tudo que eu estou te contando. Esses dias eu recebo muitos posts assim, né, de manejos muito ruins. Então, esses dias eu recebi um post de um manejo muito ruim, o vaqueiro batendo numa vaca, mas batendo mesmo, com um pau grosso, batendo esse aqui em cima, a minha voz. Esse é o primeiro manejo. A gente pega o bezerro, a gente faz uma massagem. Eu recebo isso sempre. E aí eu fico assim, não indignada pela minha voz estar em cima. Eu fico indignada porque das pessoas propagarem isso. Então tem páginas de 300 mil seguidores. Teve uma que tinha um collab de 3 páginas grandes da pecuária. 3. E um manejo muito ruim, a minha voz em cima. Eu falo, será que essa turma está achando isso engraçado? Será que eles têm ideia do impacto disso? Então, é mais assim, é nesse sentido que vem a minha reflexão e a minha angústia de dizer, gente, presta atenção no que vocês vão postar, vamos postar coisa positiva do nosso setor. Vamos mostrar o que a gente tem de melhor, porque a pecuária é maravilhosa. Excelente, viu, Carmen? É muito importante você frisar e exemplificar o que você trouxe aqui. Primeiro, dos ataques que você mencionou no museu, né? Ou seja, são ataques gratuitos com objetivo, evidentemente, né? Mas de detratar toda uma cadeia, né? Ou seja, danificar a imagem de uma maneira muito ruim, né? Porque você pega um consumidor que vai entrar, o público que vai entrar no museu que não cobra a entrada é muito maior do que aquele seletivo que paga. Então já começa por aí, né? Então é estrategicamente posicionada essa falácia, né? E aí você trouxe, inclusive, essa utilização indevida da sua voz, do seu áudio, né, nessas imagens que circulam e o quanto isso é maléfico ao setor, né? E reforçando, as pessoas acabam compartilhando, né? E por isso vai ecoando, né? Mesmo que por brincadeira, entre aspas, que eu também concordo com você, não é engraçado de maneira nenhuma, né? E vai reforçando
uma imagem negativa, equivocada sobre o setor. Então, acho que é um ponto de alerta muito importante que você traz. E nesse mesmo sentido, do lado positivo, eu reforço e queria que você falasse sobre a importância da criação recente, agora no mês de outubro, né, da ABBEA, ou ABEA, né, Associação Brasileira do Bem-Estar Animal, da qual você faz parte, junto com grandes outros nomes, né, do setor em várias áreas distintas, incluindo o grande José Luiz Tejon, que já participou aqui do podcast. Daqui a pouquinho eu trago o número do episódio dele para que as pessoas também possam ouvir. Me fala um pouquinho dessa associação, como ela nasce e aonde ela quer chegar. Esse é um grupo, bom, é um prazer enorme fazer parte dessa Associação de Bem-Estar Animal. É um grupo que já existia, porque a gente faz eventos que chama Don't Forget the Animals, que é uma iniciativa Brasil e Alemanha, de trazer o bem-estar animal, de ampliar essa voz. E acho que 5 anos que existe esse evento, que é um evento que tem anual, e tem para porte grande, pequeno porte, legislação, é sempre muito informativo, e surgiu essa ideia através do presidente que é o Thomas Tim, e do Stefan, que é o diretor, de criar esse grupo, justamente com o objetivo da gente melhorar a vida dos animais no Brasil. E o que é mais interessante desse grupo, que me deixa muito feliz, é que a gente tem vários especialistas. Então, a gente tem o Tejon, que você mencionou, que é um grande comunicador. Aí a gente tem pessoas especializadas em animais silvestres. A gente tem pessoas especializadas em legislação, em animais, em bovinos, em cães e gatos. Então, o grande objetivo dessa associação é que a gente consiga promover cursos, a gente melhorar as legislações, a conscientização, tanto dentro da cadeia, eu estou muito representando a cadeia produtiva, mas levando a informação para dentro da cadeia produtiva, realizando projetos de pesquisas científicas dentro da fazenda, promovendo a informação. Ele acabou de ser, ele está ainda um bebezinho, ele acabou de ser criado, mas eu tenho certeza que, eu estou até aqui com ele, olha aqui. Eu tenho certeza que ele será muito importante para os animais, e não só para os animais, mas para as pessoas, porque quando a gente convive bem com os animais, a gente precisa ter respeito com os animais para viver num mundo mais harmonioso. Então, a gente tem muitos projetos aí pela frente de 2026, estou muito animada e querendo realizar muitas coisas juntos com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, tem pessoas que são de proteção, pessoas que são de bem-estar, mas vai todo mundo sentar juntos. Nós vamos sentar juntos com o mesmo objetivo. Como que nós vamos fazer para melhorar a vida desses animais? E cada vez vai ser uma pauta. Maravilha. Eu vou só trazer um trecho aqui do release, né, do lançamento. A época foi no dia 15 de outubro. Aliás, a Júlia Sabino, que está acompanhando aqui a entrevista, fez essa ponte, foi ela que me encaminhou esse release, e fala justamente sobre o lema aqui: quem trata melhor os animais gera valor, né? A associação nasce com o propósito de contribuir de forma científica, construtiva, apartidária e independente para a melhoria contínua do bem-estar animal no Brasil. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E aí, Carmen, trazendo para o nosso agro, né? Com a tua experiência comprovada, os resultados e todos os benefícios que a gente mencionou aqui, com a associação também ecoando essa relevância e discutindo cientificamente, né, com vários elos aí, essa relevância e buscando esse propósito do bem-estar animal. Você falou da Alemanha, né? E aí a gente tem a Europa, um grande ponto, né, que a gente sempre faz comparações e sabe da exigência que existe por lá, especialmente quando a gente fala da carne brasileira ou da produção brasileira, que chega de forma avassaladora, né, nos países ali que compõem o bloco europeu, países que limitados são hoje de produção por conta da falta de território e assim sucessivamente, né? Me fala um pouquinho de que maneira a gente pode conciliar esse trabalho e a visibilidade e a seriedade que a associação também vai imputar a todo esse trabalho com as nossas exigências lá fora, de que maneira isso pode trazer também vantagens de oportunidade, de mercado, de acesso a outros consumidores. Eu vejo uma oportunidade para o Brasil muito grande, primeiro porque é uma iniciativa brasileira. Então, é uma associação de bem-estar animal brasileira, só que a gente tem todos esses canais, por exemplo, com a Alemanha. E não só com a Alemanha, mas com toda a Europa, porque
eu tive na Alemanha participando de um evento de jovens que tinha como objetivo falar sobre sustentabilidade. É muito interessante a visão que eles têm do Brasil. É uma visão totalmente diferente daquilo que a gente faz mesmo. Então, eu enxergo essa iniciativa sendo uma iniciativa brasileira que vai conseguir, inclusive, colaborar com a própria imagem do Brasil em relação àquilo que não é uma obrigação que a gente vai fazer para a Europa. São iniciativas que a gente já vai fazer e que nós vamos mostrar para eles que nós estamos fazendo e realizando. Excelente, muito, muito bom. Carmen, como que você vê... Aliás, deixa eu, antes de eu fazer essa pergunta, só trazer aqui, a gente falou do Tejon, só para compartilhar aqui o episódio do Tejon conosco aqui, a oportunidade foi o episódio número 187, o nome do episódio é Menos Vitimização, Mais Protagonismo, é hora de usar o potencial do agrobrasileiro como um guia de transformação do nosso país. Aliás, uma baita mensagem do Tejon, fica o convite aí para quem quiser ouvir, episódio 187. Carmen, se a gente falar de futurologia aqui, né, como que você enxerga a nossa pecuária daqui a 10 anos, né, no sentido de cada vez mais produtores trazerem para dentro da fazenda o que já vem acontecendo, mas é claro, vamos pensar daqui para frente, esse conceito de colocar o bem-estar animal, né, não como um custo, mas como um investimento, como uma questão ética, uma questão também que traz todas as vantagens, os benefícios que você bem explicou aqui. Eu vejo muito a pecuária se profissionalizando a cada ano, e quando a gente fala de uma pecuária profissional, uma pecuária com gestão, é impossível a gente pensar uma pecuária sem bem-estar animal. Então, por exemplo, hoje eu participo do Instituto Integra, eu participo já há 10 anos. Então, que a gente tem o benchmark, que é uma comparação entre as outras fazendas dentro daquilo que eu estou fazendo. Então, são mais de 800 fazendas. Se a gente pensa, 800 fazendas ainda é muito pouco perante a pecuária nacional. Mas eu vejo a pecuária profissionalizada, então as pessoas realmente olhando os negócios, olhando os números, analisando, olhando a produtividade, e é impossível a gente separar, a gente colocar uma cerca entre produtividade e bem-estar animal, muito pelo contrário. As pessoas que buscam a produtividade, elas vão ter que tirar essa cerca ali e juntar o bem-estar animal. Eu enxergo também as equipes de campo muito mais treinadas, muito mais conscientes em relação a isso. Eu acredito que essa resistência vai ser muito menor, ainda que ela vá existir, ela vai ser menor, porque, por exemplo, até hoje, na contratação de vaqueiro, tem muitos vaqueiros que chegam lá que não sabem trabalhar, ou que dizem que já fizeram algum curso, mas a hora que vão trabalhar, a hora que a gente percebe que não sabe mesmo. Porque ainda existe pouco treinamento, essa é a grande realidade. Então, eu enxergo equipes muito mais preparadas, muito mais valorizadas, para que a gente tenha realmente uma pecuária que a gente pode falar, hoje a gente fala a pecuária de ponta, ela mas a gente tem muita coisa para avançar. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer ainda pela pecuária. Excelente. Aí você citou várias vezes, né, a profissão de capataz, a profissão de vaqueiro, são profissões que você, né, trouxe um exemplo muito positivo de que você lançou a vaga e recebeu várias pessoas interessadas, né? É uma das profissões, é a segunda profissão aqui, segundo o estudo do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mais difícil de contratar aqui em Mato Grosso na visão dos produtores, né? Então seriam profissionais capacitados para operar as máquinas agrícolas modernas aí, né, com nível de capacitação elevado para extrair toda aquela tecnologia embarcada, e a profissão de vaqueiro, né, as mais difíceis de contratação hoje na avaliação dos produtores ouvidos por essa pesquisa. E aí, como você destacou ali, né, um exemplo muito positivo, reforço novamente aqui, quando você tem uma boa prática empregada na essência da propriedade rural, ela por si só acaba, né, atraindo ainda mais esse olhar mais atento da mão de obra, né? Por aí, né, Carmen? Um exemplo bem prático aí. Com certeza, Patrone. Legal. Carmen, a gente vai caminhar para a reta final, porque passa rápido demais o papo contigo. Nossa, aqui. Olha, passa foram mesmo. 45 minutos e eu sei que, né, você também tem compromissos aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente tem 3 perguntas tradicionais, mas desde o último programa a gente adicionou uma outra aqui, que a primeira é a seguinte: a gente aproveitar, né, a expertise das pessoas que passam aqui pelo nosso bate-papo, aqui pelo podcast, e traz aí 3 dicas sobre bem-estar animal para os produtores e para as pessoas que estão nos ouvindo. Aí 3 dicas que você considera indispensáveis. 3 dicas que são indispensáveis. A primeira
é olhar para a equipe e treinar a equipe. Essa é a primeira. Não tem outro caminho senão sentar e conversar com a equipe e treinar a equipe. A segunda é escolher um líder que vai abraçar o bem-estar animal. E a terceira é implementar processos. Eu gosto muito dessas três, que é o treinamento, olhar para a equipe, escolher um responsável e depois implementar os processos. Por que os processos? Porque a gente só consegue ter excelência quando a gente tem processos e quando a gente acompanha esses processos que são implementados. Muito bem, e quem ouviu direitinho a entrevista aqui, o bate-papo, viu que ela reforçou isso logo no começo, ou seja, ela vivenciou essas etapas aí para justamente conseguir os resultados, né? E se eu colocasse a quarta dica continue investindo, porque o tempo, ele vai ser o senhor da razão, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas da noite para o dia, né? Ela citou aqui várias vezes o processo que foi, o quanto é longínquo e quanto cada dia ele vai sendo aprimorado, né? Então, seria aí também um ponto bacana do que a Carmen trouxe aqui. Aí, Carmen, o que a gente tem de tradicional aqui é o seguinte, eu queria saber qual aquela pergunta que a Carmen Pérez gostaria de responder um dia que ainda não foi feita a ela. Nossa, uma pergunta que não foi feita... Isso, algo que você gostaria. E aí pode pensar lá na frente também, tá? Nossa. Você tá olhando lá de frente para cá. O que você gostaria que te perguntasse? Por que eu escolhi a pecuária? Pode ser? Pode ser. Não sei se eu já recebi essa pergunta. Eu acho que a pecuária, ela me escolheu também. Eu escolhi a pecuária, mas a pecuária me escolheu. E eu quero dizer que eu sou uma grande apaixonada, isso eu já falei muitas vezes, que eu sou uma grande apaixonada pela pecuária, mas o que eu quero falar é que eu sinto que nos últimos 23 anos que eu estou no campo, eu tenho evoluído muito, não como pecuarista, mas como ser humano. A pecuária me faz evoluir como ser humano, através das buscas e dos desafios que ela me coloca todos os dias. E isso, para mim, é muito apaixonante, sabe? Eu pensar que eu tenho uma profissão que eu acordo e eu tenho um objetivo todos os dias, que é melhorar a vida dos animais, que é melhorar a vida das pessoas, que é fazer uma pecuária melhor. E trabalhar com esse objetivo é maravilhoso. Muito bem, gostei da frase. A pecuária me faz evoluir como ser humano. Bacana. Uma curiosidade sobre você, Carmen. Uma curiosidade é que eu sou uma pessoa super reservada. E aí vai um contrassenso, né? A pessoa que se comunica, né? Apesar de estar no mundo da comunicação, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu me comunico bem, me comunico com facilidade, mas tenho uma vida assim bem reservada, em família. É muito difícil eu participar de eventos sociais. Eu gosto muito de viver essa minha rotina em família. É muito difícil você me levar para uma festa, muito difícil. Mesmo que seja pequena, eu sou uma pessoa realmente reservada. E é um momento que se abastece, né, daquela energia que só a família é capaz de proporcionar, né? As pessoas quiserem ter contato com você, como é que você está nas redes sociais aí, que fica o jeito mais fácil? É carmenperez.agro. Tô no TikTok também. Você acredita que eu até esqueci como é que eu tô no TikTok, mas também Carmen Pérez, alguma coisa agro no TikTok. Estou me adequando às redes do TikTok, porque eu sei que é um outro público, mas a gente tem que acompanhar, porque afinal de contas a gente tem que falar com todas as pessoas e todas as idades, não é verdade? Exatamente isso. Carmen, agora eu vou adicionar uma pergunta que certamente quem está ouvindo vai falar assim, pô, mas você não perguntou isso. Eu vou colocar aqui, mas é para remate mesmo. Você já trouxe ali, né, as constatações e a realidade de que você tem resultados melhores. Quem faz uma pecuária com bem-estar animal acima da média, que é o que você pratica e certamente outras pessoas estão praticando a seu exemplo, seguindo o exemplo, tem uma remuneração melhor pela carne também ou não? Você não vai ter uma remuneração no frigorífico melhor. No frigorífico você pode ter uma remuneração melhor através de menos hematomas, menos abscessos, porque tudo isso é descontado, né? Então, quando você tem um manejo muito ruim de embarque, tudo isso conta. Mas os grandes ganhos estão dentro da fazenda. Todos os ganhos. Que é em relação à segurança da equipe, que é em relação à taxa de fertilidade, que é em relação à sua mortalidade, que é em relação ao ganho médio diário dos animais. Então, tudo isso que você promove, você com certeza, todas essas ações vão fazer diferença no seu resultado econômico. Excelente, Carmen. Quero te agradecer muito, te parabenizar pela história, né, pelo trabalho, de tanta dedicação, que eu acho que essa palavra ela está o tempo todo na história, né, que você carrega, que você vivenciou, que você vivencia, dedicação, né, extrema a esse tema e a esse olhar, né, tão humano
como você disse, né, a pecuária me faz evoluir como ser humano. Eu gostei demais dessa frase e eu acho que é por aí, né? A gente vai aprendendo a respeitar ali também os animais, a respeitar os sentimentos, né, a ver muito valor nisso, não só nos resultados, mas principalmente na condição humana e nesse relacionamento, né? Eu acho que é uma história que vai ser sempre ecoada, não à toa você faz tanto sucesso, tantas pessoas, né, lhe seguem, né, lhe acompanham nas palestras, nos eventos, e você está sempre muito bem relacionada, porque bons projetos, né, eles atraem as pessoas, como você bem mencionou. Te agradeço pela participação aqui, viu? Parabéns pela história. Eu que agradeço, Patrone, muito obrigada. O papo foi tão bom que foi rápido. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.